Paz do Senhor, irmãs. Então, para quem não me conhece, me chamo Késia. E é um prazer estar aqui, apesar da timidez de ter sido pega de surpresa essa semana. É a primeira vez que eu estou, como foi falado, que eu vou falar com vocês. Estou muito feliz porque aqui tem a Beth, minha vizinha, que me conhece desde criança. E minha mãe está aqui. A minha mãe, de repente, veio para a escola da IBD bem no dia que eu vou ministrar a lição. O tema da lição desse domingo é o caráter dos discípulos de Cristo. O versículo áureo está em 2 Coríntios 5,17. Fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Antes de dar início, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, por gentileza. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento. Deus, trazendo a palavra, Senhor, que ela possa ser fundamentada no nosso interior. Que nós possamos, Senhor, absorver aquilo que o Senhor deseja. E que nós possamos também, Pai, não somente estar na teoria, mas colocar em prática tudo que será ministrado aqui. Te agradeço pela oportunidade. Eu te peço, Pai, que o Senhor me use, apesar de mim. Que o Senhor me use, Senhor, independente, Pai. Que o Senhor me use acima, assim, das minhas limitações. Eu te peço que o Senhor possa se fazer presente aqui. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, ele é muito conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez. E eu lembrei de um versículo que está lá em Ezequiel 36, 26, que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa foi uma promessa, é uma das promessas escritas lá em Ezequiel 36, como eu falei. E é justamente isso, essa mudança de atitude. Quando você recebe o Senhor, quando você aceita Jesus, você é apresentado para você um novo caminho. As coisas velhas que você fazia, você tem que deixar lá no passado e caminhar de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Tem um texto referência na nossa apostila que eu gostaria que alguém lesse para mim. Quem se disponibiliza a ler? Efésios 4:17. Quem gostaria de ler para mim? Minha voz estava meio rouca. Eu vou levar o microfone para você, irmã. Só um momentinho. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Lê tudo? Entenebrecidos no entendimento, separados para a vida de Deus, pelas ignorâncias que há neles, pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para que, com a avidez, cometerem todas impureza. Mas vós não aprendeste assim como Cristo. Se é que os tende ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade de Jesus, em Jesus. Que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas corruptência do engano. Amém. Obrigada, irmã, pela contribuição. Efésios 4 começa falando sobre a unidade do corpo de Cristo. E no tópico 2,
ele começa a falar sobre o que a irmã citou. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, por favor. Tópico 2, está escrito assim, ó, o procedimento dos filhos da luz. Então, Paulo, ele faz um contraste entre a vida sem Deus e a vida com Deus. Nesses versículos que a irmã acabou de ler, mostra como é uma vida sem Deus. Paulo fala que o pecado gera falta de sensibilidade. Irmão, só um momentinho, não preciso de passar o slide, tá? O pecado gera falta de sensibilidade. E a falta de sensibilidade, ela gera ambição para cometer todo tipo de depravação. Quando andamos segundo o fluxo do mundo e não nos policiamos, nós temos a tendência de cometer pecados, cometer erros. E é como a palavra de Deus diz, um abismo puxa outro abismo. E à medida que você vai cometendo e você vai se afastando da palavra, aquilo vai se tornando comum, vai se tornando normal para você. E a sua sensibilidade espiritual, ela é cancelada. É isso que Paulo está falando. E é o que a gente costuma ver no mundo. Pessoas com falta de sensibilidade cometendo todo tipo de depravação. Como diz lá em Romanos 1. Pode passar o slide, por favor? O anterior. O novo nascimento resulta em um novo viver em todas as áreas da vida, pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nosso interior. Então, quando você aceita Jesus, você se compromete a ter uma nova forma de viver. Quando Paulo fala assim, e vos despir, o que é que fala aqui? Os quais estão... Ele fala assim para você se despir do velho homem. Ele usa como se fosse uma roupa. Você retirar aquela roupa antiga e colocar uma roupa nova, que é o andar no Espírito. E como é que a gente consegue andar no Espírito? E como que a gente consegue trabalhar esse caráter? Através da renovação da nossa mente. Você pode passar para mim o slide? Vamos ler juntas. Pode passar? Lemos aqui Efésios 4, pode passar? Gálatas 5 vai falar assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Então, quando você anda em Espírito e quando você busca a Deus, a sua mente ela passa por uma renovação. Você pode passar o slide, por favor? É exatamente isso aqui, ó, que acontece. Quando você tem a comunhão com Deus, todos os dias, você tem a aplicação constante do andar no Espírito. Por que eu gosto de fazer esses mapas mentais? Porque para mim faz mais sentido. Então, quando você busca a Deus diariamente na sua casa, não somente aqui na igreja, não uma vez na semana, tem vezes que a gente sabe aí de pessoas que vêm uma vez ao mês. A nossa responsabilidade é buscar ao Senhor todos os dias. E a partir dessa comunhão permanente, você consegue fazer uma aplicação constante do andar no Espírito. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem falta de paciência, e aí ela vai orar, Senhor, me dê paciência, me dê paciência. E Deus vai trazer oportunidades para essa pessoa colocar a paciência dela em prática.
Talvez, nos primeiros dias, ela possa falhar. Mas à medida que ela continua pedindo, à medida que ela continua buscando, vai acontecendo uma virada. Ela vai mudando, ela vai gradativamente mudando o seu comportamento, ela vai ouvindo mais a voz do Senhor. A voz do Senhor vai ficando mais audível. Às vezes você pergunta, como é ouvir a voz do Senhor? Deus, Ele fala de diversas maneiras. A primeira delas, que eu posso citar, é a palavra do Senhor. Mas Ele pode falar na sua consciência, Ele pode falar por meio de uma palavra, por meio de um amigo, por meio de uma oração, por meio de uma roda de conversa. De alguma forma, Deus vai te mostrar o caminho. E é isso, é o andar no Espírito, é estar em constante alerta para você ouvir a voz do Espírito e ser direcionado por Ele. Você pode passar? Então, o viver por Espírito é a raiz. E o andar no Espírito é o fruto. A palavra de Deus fala que para a gente viver em Espírito e andar pelo Espírito. Muitas das vezes a gente tende a esquecer do andar no Espírito. E muitas das vezes a gente confunde também os dons com o fruto. E a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é aquilo que a gente leu: amor, paciência, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, à medida que você anda no Espírito, que você vive no Espírito e você anda no Espírito, você começa a colocar em prática o fruto do Espírito. Eu vou passar para a parte onde fala, página 52. Lá fala assim, ó: o caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual pela ação do Espírito Santo e da palavra. Ao entregar a nossa vida a Jesus, experimentamos uma mudança profunda que transcende nosso comportamento externo e alcança as motivações do nosso coração. Abandonamos então o egoísmo, o orgulho, os desejos mundanos para cultivar virtudes, como essas que a gente leu, que é o fruto do Espírito. Essa palavra cultivar, ela é interessante, porque casa com o que eu falei agorinha. É um processo. Você planta hoje, você vai colher amanhã? Não tem como, né? Tem todo um processo. Você tem que plantar. Qual que é o processo? Você tem que arar a terra, colocar a sementinha lá, depois ficar colocando a água, né? E verificando se não tem algum matinho, alguma erva daninha por ali. E esse é um processo, é a cultivação. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda paciência. Então, o caráter do discípulo de Cristo, ele acontece todos os dias, de forma gradativa e progressiva. Nós vamos ler alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que tiveram o caráter transformado. Os primeiros exemplos estão lá no Antigo Testamento. Você pode passar para mim, por favor? Essas pessoas, elas tiveram uma metamorfose no altar. De criatura a discípulo, o processo da transformação. Nós vamos ler no primeiro tópico a história de Raabe. Você pode passar para mim? Raabe é um exemplo claro de que Deus transforma o caráter do ser humano. Ela era uma prostituta de Jericó, porém, ao ouvir sobre os feitos de Deus de Israel, Raabe creu e experimentou uma profunda transformação. Sua história evidencia que o passado não determina o futuro de quem entrega sua vida a Deus. Raabe acabou se tornando a esposa de Salmão, com quem gerou Boaz, entrando na genealogia do rei de Davi e, consequentemente, na história, na genealogia de Jesus. Raabe é mencionada, se eu não me engano, 8 vezes na palavra do Senhor. 5 delas é como prostituta,
Então ela carregava esse fardo, esse peso. Mas ao ouvir sobre o Deus de Israel e sobre os seus planos, sobre aquilo que ele iria fazer, ela creu no Senhor. E ela creu com fé, porque ela só ouviu falar e ela creu. Então, a postura dela fez com que toda a sua família fosse salva. Ela respondeu com fé. Ela teve uma experiência de transformação profunda. Ela agiu na fé. O tópico 2, sobre Jacó. Quem aqui conhece a história de Jacó? Todo mundo, né? Minha mãe, quando era criança, ela lia demais essa história para mim. Peraí. Ao contrário de Raabe, Jacó, ele já conhecia a Deus. Raabe, ela teve uma conversão. Ela converteu e foi transformada. Jacó, ele já conhecia a Deus. Ele nasceu num lar cristão, vamos dizer assim. A família dele já conhecia os planos, as vontades do Senhor. Mas ele era um cara muito espertinho, né? E muitas das vezes a gente comete os mesmos erros. Eu, por exemplo, eu cresci num lar cristão. E eu não posso me dar de exemplo assim, de coisas ruins, porque graças a Deus eu sempre estive na igreja. Mas, às vezes, quando nós estamos na igreja e crescemos na igreja, nós achamos que está tudo bem. Assim, a gente entra num mecanismo. A gente faz as coisas de forma automática. A gente nem está entendendo por que a gente está fazendo. Por exemplo, por que eu vou no culto de terça-feira? Ou por que eu vou no culto de quinta-feira? Ou porque eu estou aqui na EBD? Às vezes nós entramos no automático. Eu tenho que ir lá, eu estou escalada. Eu tenho que ir lá cantar, eu tenho que ir lá cantar. E a gente não tem a dimensão do que é estar na igreja. E por causa disso a gente comete muitos erros. Podemos cometer muitos erros. E Jacó, mesmo estando ali, ouvindo falar sobre os feitos de Deus, ele cometeu vários erros. Um deles, que a gente pode falar, é sobre a trapaça que ele fez lá com o irmão dele, Ele trapaceou o irmão e roubou a primogenitura de Esaú. Essa história está lá em Gênesis 27, no versículo 41. Mas Jacó, e por causa disso, por causa disso, ele fugiu. Ele ficou com tanto medo, porque o irmão dele ameaçou ele de morte. Então ele fugiu. Ficou com muito medo. Engraçado, a pessoa não tem medo para fazer coisa errada, Mas, enfim. E ele fugiu. E no caminho, ele teve um encontro com Deus. Quem lembra dessa passagem de Jacó, que teve um encontro com Deus? Eu vou abrir para a gente ler um pouquinho. Só um momentinho, está em Gênesis, a fuga de Jacó. Gênesis 27. Gênesis 27, 28. No versículo 10 vai falar assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a vocês, aos seus descendentes, na terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oriente e para o leste, e para o norte e para o sul. No versículo 16 fala assim: Quando Jacó acordou, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar.
não é outro senão a casa de Deus, a portas dos céus. Ele teve esse encontro com Deus e ele já ficou, maravilhado. Ficou maravilhado com o que tinha visto. E fala também, quero encontrar a parte que ele vai falar, Gênesis 32. Esse foi o primeiro encontro. Em Gênesis 32, versículo 28, vai falar que ele lutou com Deus. Eu vou ler para vocês. Na verdade, eu vou ler antes, tá? No versículo 25. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. Você lutou com Deus e com homens e venceu. Então a primeira experiência de Jacó com Deus foi no capítulo anterior. E essa é a segunda experiência mais profunda, a profundidade foi tão grande que ele teve seu nome mudado, alterado. E desde então ele nunca mais foi o mesmo. Ele mudou o seu comportamento, suas ações. Quando ele volta para sua terra, ele faz todo um cerimonial, né, para pedir desculpa para o seu irmão. E assim que eles se encontram, eles choram bastante e são acertados, né? Cada um perdoa um ao outro. Eu quero também falar sobre o caráter inquestionável de Ruth. Já no caso de Ruth, ela era uma improvável. A Raabe, ela teve uma conversão. Jacó, ele já cresceu, vamos dizer assim, na igreja, né? E Ruth era uma improvável. Ela era cananeia. Ela era pagã. Desculpa, gente, não era cananeia, moabita. Cananeia era a Raabe. Ela era moabita, casou com um dos filhos de Noemi. E vocês sabem da história. Elas foram, a família de Noemi foram para uma outra terra, porque na terra deles estava com falta de pão. E eles foram passear, né, perambular por um outro lugar. E ali eles constituem famílias. Mas o marido de Noemi morre, os filhos de Noemi morrem, ficando ali somente as suas noras. Uma delas decide voltar para sua família, o que é normal, até porque era a família, era a cultura delas. Mas Ruth, ela foi completamente transformada naquele contexto familiar. Ela teve exemplos bons e viu o agir de Deus, do Deus de Israel na vida da família de Noemi. A tal ponto que ela decide acompanhar a sua sogra. E a gente sabe daquele versículo tão falado, né? E tão lindo, que diz assim: não me enches, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A escolha acertada de Ruth fez com que ela recebesse a honra de fazer parte da genealogia de Jesus. Ela era uma pessoa improvável, e ela, quando teve contato, convívio com pessoas que conheciam a palavra, que conheciam o Deus de Jacó, ela teve a sua vida transformada. E ela decidiu, então, seguir esse Deus.
E aqui eu faço um parênteses, porque muitas das vezes, nós como os cristãos, olhamos para algumas pessoas e a gente diz assim, isso aí nunca vai dar em nada. A gente olha a pessoa ali de fora, né, na praça ali tem um monte de gente na rua, dormindo no chão, pessoas usando droga, bebendo até cair. E a gente pensa, isso aí não vai dar em nada não. Mas a gente tem vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas que tiveram a sua vida transformada e o seu caráter transformado. Eu quero dar um exemplo aqui, de uma pessoa que eu amo muito, e ele já partiu, é meu tio Simão. Meu tio Simão, ele cresceu na igreja, ele cresceu aqui, na Assembleia de Deus, e ele se desviou. E por muitos anos ele bebeu. Então eu cresci vendo meu tio bêbado. Eu cresci vendo ele beber na rua, né? Às vezes ele bebia tanto que ele arrastava a bunda no chão. E por ele beber tanto, ele caía com a cabeça no chão, minha mãe tinha que levar ele no médico. Ele apanhava na rua. E muitas das vezes foi desacreditado por muitas pessoas. Mas eu lembro de uma irmã, quando a minha tia tinha loja aqui na 4ª Avenida, uma irmã, não sei o nome dela, talvez minha mãe vai lembrar, eu era criança, e essa irmã sempre perguntava para o meu tio, como está o Simão? Como está o Simão? E ela falava, estou orando por ele e tal. E, assim, a minha avó, ela não viu a mudança no meu tio, mas o meu avô chegou a ver. Meu tio, ele parou de beber, ele foi transformado de uma forma profunda. E a gente sabe que parar de beber não é fácil. Não é fácil, realmente é uma luta interior muito grande. Ele foi transformado, ele de pessoa improvável, ele se tornou um mini empresário. Ele ia para a igreja, ele decidiu estar lá na Deus e Amor. Ele ia lá para Deus e Amor, ele ia lá, entregava o seu dízimo, a sua oferta, rigorosamente. E ele partiu em decorrência dos anos que ele bebeu demais. Ele teve um câncer, ele partiu em 2022, se eu não me engano. Mas é uma pessoa que, embora o passado dele tenha sido assim, eu pude experimentar, assim, ver, vivenciar a mudança de Deus na vida dele. E ele partiu de uma forma honrada. Deus, nos poucos anos que ele teve depois de parar de beber, ele teve a oportunidade de refazer a sua vida, de morrer de uma forma honrada. E eu louvo a Deus por isso, porque eu vi o caráter do meu tio sendo transformado. A gente também vai falar... Pode passar, por favor? A Ruth, certo? Aqui foi como eu falei, sobre você poder cultivar relacionamentos saudáveis. A Ruth, ela teve esses relacionamentos saudáveis e isso transformou a sua vida. Então, é como a palavra de Deus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Está no Sermão do Monte, Mateus 5. E nós precisamos ser essa luz, porque é assim que as pessoas elas vão conseguir, vão querer estar na igreja, vir para a igreja. Não é apenas aqui dentro, mas é o seu andar, é o seu dia a dia, é o seu falar, é o seu dormir, é o seu deitar, é o seu levantar. Você tem que estar sempre, todos os dias, de forma contínua, falando com o Senhor. E que sua luz possa brilhar diante dessas pessoas. Quando você tiver uma oportunidade, minha irmã, não tenha medo das pessoas. É claro que a gente fica assim, mas quando você passar, que você abençoe aquele irmão. Aqui tem a Valdinha, ela é uma diaconisa. E ela mora na minha rua. A Valdinha, ela é uma pessoa incrível. Eu aprendi algo com ela. Toda vez que eu andava com ela de carro, na adolescência,
ela não podia ver alguém, Senhor, abençoa essa pessoa. Se um motoqueiro passasse assim perto dela muito rápido, Senhor, livra esse homem da morte, livra esse homem do perigo, do acidente. Se ela via alguém na rua, Senhor Jesus, transforma a vida dessa mulher em nome de Jesus, que ela alcance, que o Senhor alcance o coração dela. Então eu tomei isso para mim, peguei de exemplo. Todas as vezes que eu estou passando na rua, eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa aqui. Ela está deitada aqui no chão, ela tem família. E a gente não sabe a história dela. Às vezes a gente tende a julgar as pessoas. Mas a gente tem que lembrar que, da mesma forma que Deus nos trouxe para perto, Deus também pode aproximar essas pessoas. E que você sirva de exemplo. E Jesus dá à igreja homens e mulheres para exercer o ministério visando o aperfeiçoamento. Efésios 4, como eu falei, vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E quando você anda no Espírito, essa unidade é fortalecida. Então, às vezes, meu irmão, a gente não vê a unidade na igreja, não é por causa dos pastores, ou por causa de um irmão específico. Nós temos que tomar para nós essa responsabilidade de andar no Espírito. Porque a unidade, ela só acontece no Espírito. Não adianta alguém carnal, com atitudes carnais, querer ter unidade, porque não bate. Ela vai acontecer no Espírito. E é por isso que ele vai falar, como eu disse lá no início, que como devem ser os procedimentos dos filhos da luz. Então, ele explica para nós como é que a gente deve viver para preservar essa unidade. Agora, falando no contexto de igreja. Eu gosto muito de ler sobre unidade. Eu já li muitos livros sobre unidade. E um dos maiores obstáculos é o nosso caráter, a nossa personalidade, que muitas das vezes sobressai e a gente não domina. Então, quando vier algum pensamento aleatório, ou às vezes de julgamento de um irmão ou de um pastor, seja lá o que tiver acontecido, meu irmão, coloca na cruz, olhe para o Senhor e permaneça em espírito, para que você não seja desentoado, porque um corpo, ele só funciona de maneira plena quando todas as juntas, elas estão alinhadas. Então, assim, os pastores, eles precisam estar alinhados, os membros também. O louvor tem que estar alinhado, o ministério infantil tem que estar alinhado, o ministério de intercessão tem que estar alinhado. Inclusive, a gente costuma achar que é só obrigação, né, das irmãs do coque orar e interceder. Mas nós somos chamados para essa posição. Eu ouvi a pastora Cristiane falando que as futuras irmãs do coque somos nós. Então, nós já temos, né, que tem que colocar em prática. Quando você aceita o Senhor, você tem que entender, compreender que essa comunhão constante, ela engloba tudo isso. Ela engloba você orar por sua igreja, você viver em unidade. E a palavra de Deus fala em Efésios 4, no início, fala assim, ó: façam todo o esforço para manter a unidade pelo vínculo da paz. Se Paulo está falando que é para você fazer um esforço, é porque você pode perder essa unidade. Ela é perdida facilmente. E a gente está vendo aqui o porquê que ela é perdida. Quando você não anda no Espírito. Amém? Eu vou falar agora sobre Zaqueu. Pode passar, por favor? Você pode passar? Qual é o nome do rapaz? O caráter semelhante de Cristo. Tópico 2. Vou passar rapidinho. Eu achei que 50 minutos era muito. Ai, ai.
Pode passar, por favor? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você pode passar mais uma? Aqui nós estamos com 2 exemplos de pessoas que tiveram caráter transformado no Novo Testamento. Um deles é Zaqueu. Zaqueu, ele venceu todos os obstáculos para encontrar Jesus e teve seu caráter transformado. Ele venceu seu emprego, ele era chefe dos publicanos e era odiado pelo povo. Era um homem rico e poderia custar sua posição. Seu físico era um homem de estatura baixa, então ele teve que vencer isso também. E a ideia dele foi subir numa árvore para ver Jesus. E ele também venceu a sua própria religião, porque como judeu não fazia sentido Jesus ser o rei, até porque eles achavam que o rei viria de uma outra forma, que viria para trazer um governo. Eles achavam que tinha a ver mais com política. Eles não imaginavam, e até hoje não aceitam, que Jesus veio de forma simples. E ele veio estabelecer um reino diferente, um reino espiritual. Então, Zaqueu, quando ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, ele foi transformado. E ali, de imediato, ele falou que ia devolver o dinheiro. Se ele tivesse pego o dinheiro de alguém, ele ia devolver não sei quantas vezes mais. E ele estava fazendo menção a uma lei lá de Levíticos, que fala sobre a restituição. Então, ele, automaticamente, quando ele teve um encontro com Deus, ele tem essa decisão de devolver o dinheiro que ele pegou. Aqui é o tópico 2.2, a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela também teve um encontro diferente com Deus, com Jesus, numa hora inusitada. Foi provavelmente meio-dia. E por que ela estava pegando água lá no poço no meio-dia? Se os horários comuns das mulheres era ser bem cedo, para evitar o sol escaldante. Mas, na verdade, é porque essa mulher ela era rejeitada. Ela teve vários maridos e ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade. E ali, naquele poço, Jesus conversa com ela, oferece uma água que ela nunca mais terá sede e ela é transformada. Então, de rejeitada, ela se torna uma missionária, uma evangelista, porque ela volta para a aldeia dela e ali ela vai falar de Jesus e dos feitos de Jesus. Pode passar, por favor? Paulo tem sua vida transformada no caminho para Damasco ao encontrar Jesus. Gente, que vergonha, eu coloquei Jesus minúsculo, me perdoem. O maior perseguidor da igreja se torna o maior escritor. Todos aqui, todas, sabem da história de Paulo e como foi a sua conversão. Ele encontra Jesus no caminho para Damasco, Jesus fala com ele e ali acontece o processo de Paulo de conversão. A tal ponto que ele se torna um pregador do evangelho e é considerado aí o mais importante, um dos mais importantes do Novo Testamento. Ele teve um encontro muito especial. E eu gostaria de perguntar para você, minha irmã, você já teve esse encontro? Você tem certeza do seu encontro com o Senhor Jesus? Você se lembra desse encontro? Quando foi? Como foi? E de lá para cá, como anda a sua trajetória? O seu posicionamento? Muitas das vezes a gente erra o alvo, mas a gente tem que levantar e caminhar em direção ao alvo, não ficar parado. A minha intenção aqui é te falar que a formação do caráter de Cristo, ela é progressiva, ela é diária, ela é gradativa e todos os dias você pode alcançar um pouquinho mais desse patamar. Você pode passar para mim, por favor? Ixi, ficou errado ali.
Ali está escrito assim, ó, a formação do caráter do cristão, ela é diária, consistência e decisão. Você decide todos os dias. Então, todos os dias, a primeira coisa que você deve fazer é orar, buscar o Senhor, direção para aquele dia. E gradativa, porque ela é a questão do ritmo e da paciência. Então, foi como eu falei. Muitas das vezes a gente pode errar. Ninguém aqui é perfeito, nós estamos sujeitos ao erro. Mas que você seja firme, tenha paciência, retorne para o seu posto e continue o caminho. E progressiva, direção e alvo. Foque em Jesus. Foi o que eu falei no louvor, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Romanos 12, 2, o versículo 3 fala assim, ó. Eu vou abrir para vocês. Esse é um dos versículos mais lindos para mim. E eu sempre lembro dele quando eu estou desanimada. Romanos 12, 2. Fala assim. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se no trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, o nosso exemplo é Jesus. Ele suportou uma oposição tão grande, inimaginável. Eu não consigo imaginar. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou para que hoje nós possamos ter esse livre acesso e essa contínua transformação. Então, quando você estiver desanimada ou querendo parar, retroceder, pense bem, minha irmã, pense bem, lembre-se de Jesus, porque maior exemplo não há. Amém? Eu gostaria que vocês pudessem se levantar. Vamos fazer uma oração. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos, pensassem sobre o seu caráter, você com Deus, como você está? Como está? Você parou? Você está estagnado, paralisada? Você está ressentida? Você está desanimada? Senhor, eu te peço que o Senhor possa atrair a atenção dessas mulheres, a mente delas, o coração delas. Que elas possam, Senhor Jesus, olhar para o alvo e que todos os dias elas consigam, Senhor, ter a mente transformada, ter a mente renovada pela Tua Palavra. Que elas se lembrem do Senhor, do Seu sacrifício. E que o Senhor possa falar conosco todos os dias, de forma profunda, de forma eficiente, eficaz. Que a Sua Palavra, Senhor Jesus, ela possa acertar o alvo. Que nós sigamos na direção, Senhor, de ter o caráter transformado. Te agradeço, Senhor, porque na palavra de Deus, na Sua palavra, nós encontramos, Senhor, muitos exemplos o suficiente para crer na nossa transformação diária, para crer, Senhor, na transformação da nossa família, na transformação dos nossos vizinhos. Nós cremos, Senhor, nisso, nós cremos nessa palavra, nos apropriamos dessa palavra e te pedimos, Senhor, fortaleça-nos, renova-nos, Senhor, revigora a nossa força. Dê-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos andar em espírito segundo a Tua palavra e que nós possamos brilhar, Pai, brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles também creiam e aceitem o Senhor como o único Salvador da nossa fé. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.